Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 17 de dezembro de 2007, é um domingo. Nosso verbete é de número 4.335, com 9 páginas, 51 logias e 23 máximos. O tema do verbete é responsabilidade planetária, da especialidade para ecologia. A autora do verbete, professora Luciana Ribeiro. A professora Luciana, ela é bióloga, especialista em saúde ambiental e dinâmica de grupos, mestre e doutora em educação, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente da Conscienciologia desde 2001, tenepsista desde 2000 e coautora do livro Boa Noite, Universo, do ano de 2000. A responsabilidade planetária é o posicionamento cosmoético da Consciem, homem ou mulher, decorrente da autoconscientização multidimensional em empenhar-se teaticamente em prol da saúde do planeta, na condição de mini-peça integrante e interatuante na dinâmica terrestre, retribuindo as benesses ecológicas garantidoras da oportunidade evolutiva da existência intrafísica, aceitando as consequências multiexistenciais dos atos praticados e reparando ativamente eventuais danos. O holopensene ambientalista, o holopensene ecologista, o holopensene da sustentabilidade, a poluição pensênica, a ortopensenidade da consciência para-ecológica, o holopensene de amizade evolutiva pelo planeta, o holopensene da gratidão, a pensenidade cuidadora, o holopensene da ética da sustentabilidade, o holopensene reciclogênico, o holopensene da democracia pura. O movimento ambientalista, as organizações não governamentais ambientalistas, os órgãos governamentais relacionados ao ambiente, as empresas cuja política inclui a responsabilidade socioambiental, a ISO 26000, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, o Programa Internacional da ONU para o Meio Ambiente, as redes de atuação ambiental, a agroecologia, a permacultura, a bioconstrução, a medicina responsável, as ecovilas, o design ecológico, o jornalismo ambiental, o programa televisivo Cidades e Soluções, do jornalista André Trigueiro, a saúde ambiental, TEI alimentar, os serviços ecológicos, a sucessão ecológica, a especiação, as relações ecológicas, a biodiversidade, os indicadores ambientais, a anti-subhumanidade. A conexão homeostática com o planeta, a compreensão da condição evolutiva multiexistencial e holocármica das consciências, o senso holocármico de organização no contexto planetário, a fraternidade indiscriminada para com toda a holarquia terrestre, a satisfação evolutiva, a governança global, o Fórum de Responsabilidade Planetária, realizado em 2011 pelo Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC. Então, nós lemos algumas das linhas aqui da fatologia, que alcançou o máximo, né, com mais de 20 linhas. E da parafatologia, a gente vai destacar a TENEPS, a holomemória, a ficha evolutiva pessoal, a conexão energética com os ambientes, as paracomunidades, os paraecossistemas, as fitoenergias, a zooenergia, a geoenergia, a hidroenergia, a aeroenergia, a ação de mini-peça no maxi-mecanismo multiexistencial interassistencial, o fluxo do cosmos. Na divisão do detalhismo, a professora Luciana, ela apresenta 26 sessões com 11 máximos, fazendo aí uma super qualidade conteudística para o verbete. E aqui na divisão da argumentologia, nós vamos destacar várias sessões aqui. Na página 5, na seção Impactologia, ela traz 24 problemas ecológicos mais frequentes e disseminados atualmente, né, que geram impactos nosográficos múltiplos no planeta. Então, essa é uma primeira listagem para nós nos atentarmos e refletirmos a respeito. Na sequência, em tabelologia, ela faz um cotejo entre fatores intraconscienciais, né,
que seriam trafares da consciência em responsabilidade planetária e trafores, contrafores, né? Contrapondo contrafores da consciência autorresponsável, sob o ponto de vista do planeta. Na página 7, no item mínimos, mais uma enumeração, né? Com fatores compondo o mínimo necessário para estabelecer condições generalizadas de responsabilidade planetária. E logo na sequência, ela traz 4 macroindicadores intra- e extraconscienciais de posturas e condições que indicam a importância da responsabilidade planetária, né? Então, também, mais uma vez, vale a pena nós nos atentarmos a esses 4 macroindicadores, porque a cada um segue-se uma enumeração horizontal de fatores bem importantes. Na seção da remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós vamos destacar biofilia, educação ambiental, naturofilia, saúde ambiental, vida ecológica. O rastro pensênico pessoal, deixado pelas relações consigo e com os demais, pessoas e princípios conscienciais, nas várias dimensões, sinaliza o nível da autorresponsabilidade planetária. Como demonstra você a própria responsabilidade planetária? Utilize indicadores para aprimorar o nível de autocompromisso evolutivo com o planeta Terra? A bibliografia específica traz 11 itens de referência. A equipe de voluntários da Enciclosapiens, ao realizarem a mega-análise do verbete, eles destacaram compromisso, respeito, sustentabilidade, organização, educação, biodiversidade, higiene, poluição, desmatamento, conflito, indústria, biosfera, subproduto, sociedade, capitalismo, regeneração, fraternidade, satisfação, reurbanologia, paraecologia. Luciana, bem-vinda, na condição de verbetógrafa aqui, mas já teve a sua estreia com verbete bastante consistente, com um tema bastante amplo. Então, a gente passa sempre a palavra para o verbetógrafo, pedindo para que ele, assim, contextualize, né? Qual foi o histórico, os bastidores. A gente sabe que você já estuda esse tema há bastante tempo. Se você quiser falar aí da pré-IC também, tá? Te dou uma palavra agora. Boa tarde, então. Obrigada, Cris, pela abertura aqui do verbete. Obrigada a todos os presentes, online e presencialmente. Vou contar, então, um pouquinho da história, né, do verbete. Ele está, assim, em gestação prolongada há 4 anos, está desembocando hoje aqui. Mas o tema de estudo em si, para mim, ele existe desde que eu comecei a voluntariar. Então, desde 97. Claro que tem uma questão da minha própria formação como bióloga, né? Já desde a época da faculdade, quando eu assistia às aulas, eu não era voluntária da Conscienciologia, mas eu tinha feito cursos antes da graduação e os conceitos estavam frescos para mim. Então, eu ficava fazendo extrapolações. Os meus cadernos de aula eram cheios de anotações de ideias do que significava aquilo em termos evolutivos, ou multidimensionais, ou holocármicos. Então, assim, desde o momento que eu aprendi a pensar multidimensionalmente, essas relações já naturalmente começaram a ser feitas. Dentro do voluntariado, eu participava no início de 2 grupos de pesquisa, o GreenVex e o SOCIM, o GPC SOCIM, que acho que agora não existe mais, né, no contexto do IPC. E o nosso GPC SOCIM, ele tinha o enfoque no estudo da cosmoética nas organizações e a relação disso com a ecologia. Então, chegou um momento que tinha pessoas de várias cidades e a gente criou um grupo virtual, que naquela época era um grupo virtual, né, de e-mails. De e-mails. De e-mails. Ele chamava Ecopensene. E aí a gente discutia
as nossas experimentações, porque a gente fazia análise do cosmograma, mas a gente também fazia, vamos dizer assim, trabalho de campo. A gente ia em instituições, em eventos, em situações, observar as coisas com algumas variáveis, né? Nessa época nós éramos poucos, éramos 5 no grupo, mas isso rendeu bastante coisa, só que quando a gente está começando a voluntariar, tem muita coisa ainda para assentar, né? Então, essas ideias foram ficando anotadas, digamos assim, elas não viraram um texto publicado. Já vamos pular alguns anos aí, muitos anos depois aqui, já na Cognópolis Foz, eu vim para cá em 2006. Nesse período, um pouco depois da minha chegada, eu comecei a voluntariar no discernimento. Primeiro com a gestão do Paulo, depois com a do Alexandre. E todos dois, na época, me pediram para ficar à frente da Secretaria de Gestão Ambiental da Cognópolis. Naquela época, o discernimento ainda era uma IC e tinha-se a proposta de que ele fosse uma espécie de prefeitura da Cognópolis, né, que ajudasse a organizar todos os organismos conscienciocêntricos com as mesmas diretrizes. Então, a gente ficou com a ideia de que era possível sensibilizar as pessoas para internalizar a questão da sustentabilidade nos seus processos de gestão, seja dos condomínios, seja das ICs, das ECs, dos conselhos. E a gente via que havia muita dificuldade para as pessoas entenderem isso e, mais ainda, para considerar que fosse alguma coisa necessária, válida ou importante. Então, a ideia que nós tivemos foi a de organizar alguns eventos que possibilitassem a discussão sobre isso, que ajudassem as pessoas a ver e, na prática, o que significava isso e a refletir sobre as consequências em termos do paradigma consciencial. Porque, em termos ecológicos, em termos de saúde, elas já são bem conhecidas, né? Então, isso, aliás, era uma coisa que me deixava um pouco surpresa, assim, né? Falei, como é que pode, né? A gente está trabalhando com ideias de ponta, com coisas tão avançadas e uma coisa tão básica, assim, como cuidar do nosso intrafísico, fica desconsiderada. É como se fosse aquele gato, assim, que se esconde, deixa o rabo para trás, aparecendo atrás da cortina, meio, né, incoerente. Então, aí eu me motivei mais para essa questão da organização de espaços de diálogo. A gente tentou por 3 vezes, em anos seguidos. Teve muito contrafluxo, aí não foi possível. Até que em 2011, finalmente, a gente conseguiu organizar o Fórum de Responsabilidade Planetária. Aí já com esse nome, né, que esse nome surgiu aí, em 2011. E já foi com essa ideia de desmistificar a impressão que as pessoas tinham de que falar de questões ambientais ou ecológicas era uma coisa ou para especialistas ou para hippies, mas de qualquer coisa não para de qualquer forma não para nós. Então, a gente quis trazer qual que era a essência dessa discussão em termos do paradigma consciencial. É uma questão, né, holocármica, é uma questão multidimensional, ela é multiexistencial e ela é, antes de tudo, cosmoética. Então, por isso o termo responsabilidade, né? E com o fórum, a gente teve a oportunidade de demonstrar na organização do evento tudo aquilo que a gente achava que era possível fazer. Então, todas as mesas que a gente organizou, elas tinham, vamos dizer assim, uma transição, né, um crescendo paradigmático, que ia da abordagem intrafísica para a abordagem do paradigma consciencial. Então, tinham especialistas que eram da SOCIM, não eram conhecedores da conscienciologia, mas tinham abertura para esse diálogo. E, na mesma mesa, então, tinha gente que era especialista aqui em conscienciologia. Então, os mesmos temas foram abordados de ambos os pontos de vista, né, num crescendo, e nós esperávamos que os mediadores de cada mesa, esse foi o combinado, né,
fizesse as devidas pontes para o público não ficar perdido nem no paradigma consciencial, nem na discussão ecológica. Cada uma dessas mesas, então, ela foi, no final, tendo um tempo de discussão que era para a gente eleger medidas prioritárias que daquela discussão pudessem se tornar realidade para nós, uma coisa prática. Então, para isso, a gente contou com a ajuda do professor Júlio Garcia, que ficou fazendo a relatoria do evento. Então, ao final de cada mês, a gente repassava todas as sugestões que as pessoas tinham dado, e isso foi entrando nessa relatoria e gerou um documento, que a gente chamou de Carta da Cognópolis. Esse documento tem 72 itens, 73 na verdade, que foram as sugestões de todas as pessoas presentes. Ali foram mais de 320 pessoas, o que não era comum nessa época, num evento. Então, além da abordagem do conteúdo, nós fizemos com que todos os materiais eles tivessem o mínimo de pegada ecológica, né, de rastro possível. Então, a tinta não era tóxica, o papel era reciclável, os produtos de limpeza que foram usados nos 3 dias do evento eram ecológicos, a comida era orgânica, e era de fornecedores locais, né, agricultores vizinhos nossos ou próximos nossos, de produção orgânica. A gente zerou a pegada de carbono de todos os voos, dos 26 convidados que vieram para cá, com plantio de árvores, aqui em parceria com o Green Steps, na época que esse programa funcionava no CAEC. Assim, todas as coisas que a gente conseguiu vislumbrar que poderiam ser minimizados os impactos, nós fizemos e nós avisamos para as pessoas que isso estava sendo feito. Em paralelo lá com a situação dos debates, a gente deixou bastante tempo nos intervalos e no café da manhã, que tinha 1 hora de café da manhã todos os dias antes do evento, para as pessoas visitarem as exposições. Então, aí tinham as iniciativas de cada IC, do que elas já conseguiam fazer em termos de ortopensenidade ecológica, vamos dizer assim, né? E também de outras instituições ou pessoas que queriam demonstrar o que era possível. Então, foi como se fosse uma mini feira, né, de estandes e de objetos e serviços, assim, tudo que nós pudemos pensar. Depois disso, a nossa equipe formada para o fórum, ela se dispersou, as pessoas foram para lugares diferentes do mundo, fiquei eu aqui e Marcela Kropf com essa bandeira aí da responsabilidade planetária. E aí, encurtando então a história, o que nós duas conseguimos fazer em seguida, em parceria na época com a Reconsciência, foi um pré-fórum, porque a gente entendia que dava para intercalar fóruns e pré-fóruns, e os pré-fóruns seriam mobilizadores dos fóruns e as pessoas poderiam ir fazendo o balanço da aplicação da Carta da Cognópolis. Então, a gente fez em 2013 um pré-fórum, e aí em 2015 deveria ter havido um segundo fórum. E aí já não existia mais discernimento, a gente já não tinha mais a equipe e tudo isso. Então, eu resolvi que era melhor a gente escrever o verbete e atrair as pessoas e começar a falar sobre isso. Aí tive a ajuda de vários amigos, o Alexandre Zaslaves, que não pode deixar de ser mencionado, né? Sempre me deu muita força nisso. Então, a gente fez algumas falas no Fórum do Estado Mundial, na tertúlia matinal e, finalmente, 4 anos depois, aqui na tertúlia. Bom, uma trajetória bem importante, né, Luciana? Pelo menos da minha parte, os votos é que ela continue com bastante gente aí para ajudar vocês no trabalho de vocês. Muito bom. Sim, e aí só concluindo, desculpa, Cris, a partir da tertúlia matinal do ano passado, aí nós voltamos a ter uma equipe, nós formamos uma equipe que está organizando a pré-IC de responsabilidade planetária, o Vasco, a Ana, o Francisco, que estão aqui ao meu lado, são parte da equipe, tem outras pessoas que estão participando online, provavelmente vão mandar aí perguntas e comentários, então o trabalho já voltou a se reestruturar.
Bom. Vamos lá então, Lu, na página 1, em estrangeirismologia. Poderia nos definir melhor o que é Deep Ecology e como esse termo surgiu? Sim, a Deep Ecology é uma expressão, não é nova não, ela é dos anos 60, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui o livro, até trouxe. Uma das pessoas que fala bastante sobre isso é o Félix Guattari. Não foi ele quem propôs, né? É aqui que tem que mostrar, né? Esse livro fininho, As Três Ecologias, ele parece uma redação simples, mas é bastante profundo. Não foi ele quem propôs, mas foi ele quem disseminou essa ideia, teve mais influência dela pelo mundo, né? Então, a Deep Ecology, ela se aproxima do que a gente trata no paradigma consciencial, do ponto de vista da intraconsciencialidade. Então, é a primeira vez que, dentro da ciência convencional, se procura incluir a pessoa, né? Não só o ambiente externo a ela, mas a própria pessoa, dentro da concepção do que é ecologia. Então, Deep Ecology em inglês é ecologia profunda, e ela seria profunda na medida em que a pessoa se vê como parte do sistema, vê como ela funciona, o que ela sente, o que ela pensa, como ela se relaciona, de que modo isso contribui ou não para a saúde do planeta e das relações com as pessoas. Então, não tem uma ideia holocármica, não tem uma ideia multiexistencial, mas tem cosmoética, tem consciencialidade, né? Então, por isso que ela está aí. Ela foi a primeira ideia que se aproximou mais da nossa abordagem. E é um contraponto à ecologia superficial, né? Que dizem, né? Isso. Que aí o indivíduo ele está fora desse sistema, né? E ele ou é um espectador, ou ele é o vilão, ou ele é o salvador da pátria, que são papéis muito estereotipados, né? E bastante fora da realidade, porque, inevitavelmente, a gente querendo ou não, sabendo ou não, nós fazemos parte da ecologia do planeta e ela de nós. O nosso corpo é um ecossistema, né? E às vezes a gente nem tem consciência disso. Se não fossem aí os trilhões de bactérias, muito além das nossas bilhões de células, coabitando aqui esse corpo, ele não estaria funcionando, né? Tem uma série de... Se a gente comparar a fisiologia humana com a fisiologia de um ecossistema, é a mesma coisa, só muda a escala. E o fato de que a gente tem consciência de nós mesmos, embora não dos processos ecológicos que estão em nós e se dão por nós, né? Ainda na estrangeirismologia, Luciana, como é o modo saudável de andar de bike e por que tão poucas pessoas optam por esse meio de transporte aqui no Brasil? A moda saudável de andar de bike, bom, é tudo de bom, né? A gente fala moda saudável porque de uns anos para cá a bicicleta voltou a ser popularizada, né? Começou a existir movimentos de ciclistas, de pessoas interessadas não só em pedalar por conta da sua saúde, mas defender a bicicleta como um meio de transporte melhor para a mobilidade urbana, melhor para a sua saúde, e mais amigável ecologicamente, que não gera poluição atmosférica. Por que é difícil as pessoas adotarem a bicicleta nos grandes centros, né? Nas cidades pequenas, ela é bem comum. Mas nos grandes centros é difícil porque a gente não tem um planejamento urbano que seja voltado para as pessoas, né? Ele é voltado, quando existe, para os negócios e para os automóveis, não necessariamente para o transporte público, geralmente para os carros mesmo, né? Para o transporte particular. E compete com as calçadas, com as praças, com os parques e com as ciclovias. Então, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de colocar em prática isso pela falta de segurança mesmo, né? Mas é um transporte barato, viável, e para uma cidade se adaptar também não é um custo alto. É mais uma questão de compreensão dos ganhos que se tem, né? Que não são somente ganhos individuais, são ganhos de saúde pública, economia nos cofres públicos, bem-estar da população, diminuição da violência,
porque quando as pessoas conseguem se exercitar, muito do estresse que elas têm, elas conseguem encaminhar de uma forma positiva, e quando não, elas vão agredir alguma coisa ou alguém, nem que seja elas mesmas, né? Que é o que a gente mais verifica hoje em dia, né? E quem são os hólons, componentes da holarquia terrestre? Essa pergunta eu sabia que ia surgir. Então, a pessoa que popularizou esse nome, né, os hólons, foi a Elizabeth Satori, autora desse livro aqui, A Dança da Terra. Ela é autora de outros livros, tem outro dela aqui, o Biologia Revisada. Ela não é autora, propositora, mas da mesma forma que a Deep Ecology, ela é a pessoa que utilizou um conceito que tinha sido abandonado no início do século XX, reabilitando com uma nova ótica, né? Então, holon, do grego, né, holo, significa todo. Então, qual que é a constatação? Ela é bióloga, né? Ela é uma bióloga greco-americana, trabalhou muito tempo com indígenas da América Latina toda, em vários lugares do mundo, e ela foi percebendo que o funcionamento integrado de populações e ambiente, ele funciona muito melhor em termos de saúde, de paz, de segurança e de integridade ambiental, né? E juntando isso com o conhecimento biológico, ela trouxe de volta a ideia do hólon, que é um todo, mas é um todo dentro do todo, dentro do todo, dentro do todo, sabe aquela imagem antiga do fermento Fleischmann, que tinha lá na capinha dele, né? Ele dentro dele mesmo milhões de vezes, ou a bonequinha russa. As bonequinhas russas, né? Então, a holarquia é o conjunto de ecossistemas dentro de ecossistemas, todos interconectados, necessariamente fluindo matéria e energia de um para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima, e que gera o equilíbrio da biosfera. Então, tem uma coisa interessante sobre os hólons, que eles não são só um conjunto dentro do outro conjunto, é um conjunto de interações que geram um novo tipo de interação, inédito no nível anterior, né? Que, por sua vez, aglutinado gera um novo tipo e isso compõe um novo hólon. Se a gente fosse falar de fisiologia, podia falar, sei lá, da aglutinação das células formando um tecido, do tecido formando um órgão, né, dos órgãos formando sistemas. Eles, no mesmo nível, são a mesma coisa, mas quando juntos, eles têm características diferentes que são inéditas no nível anterior. Esse livro que você mencionou, né, Luciana, está na sua bibliografia no número 8, né? Isso. A Dança da Terra. Só para que as pessoas possam também se localizar. Na página 2, Luciana, em Fatologia, na linha 23, damos realmente a destinação correta dos resíduos, mas em universidades e shoppings ninguém respeita os lixos relativos a cada resíduo. Está lá escrito e desenhado. E no fim, alguém coloca tudo no mesmo saco preto. Dá para confiar na reciclagem? Essa pergunta ela, né, pode ser discutida durante muitas horas, mas vamos lá. Pode fazer só um verbete. Só um verbete. Vou tentar resumir aqui a questão. A questão dos resíduos ela não é uma questão difícil de resolver do ponto de vista tecnológico. Não é uma coisa difícil de resolver do ponto de vista legal, até porque a gente já tem legislação no Brasil para isso desde 2010, e essa legislação obriga todas as cidades a fazerem a destinação correta dos seus resíduos, que não inclui somente a reciclagem. A reciclagem é uma das destinações possíveis, dependendo do tipo de resíduo que a gente tem. No entanto, a cada ano, essa lei vai sendo postergada, a sua regulamentação nas cidades, porque os governos locais, de maneira geral, não dão prioridade para isso, e aí eles pedem uma moratória, né? Mais um ano, por favor. E nisso já se passaram 7 anos, sendo que a própria lei de 2010 ficou 20 anos em tramitação, até que ela finalmente fosse aprovada.
né? 20 anos depois já tem resíduos até diferentes do que tinha 20 anos atrás, né? Sim, e isso à custa de muita mobilização de diversos organismos da sociedade civil, universidades, ONGs, associações de catadores, é muita gente que trabalhou para que existisse essa lei. E ela é uma lei que, tá, a gente pode fazer algumas críticas, mas ela é bem completa. Então, em termos legais e tecnológicos, nós não temos dificuldades. Quais são as dificuldades? Não é também comportamental, não, porque a população, de modo geral, adere muito bem à separação dos resíduos quando você faz uma campanha, quando você faz um esclarecimento, quando você trabalha com ela. Então, também não é esse. O nosso problema básico chama-se corrupção. É por isso que a gente não tem a coleta de lixo destinando corretamente. Basicamente é isso. Então, vamos citar um exemplo de onde nós estamos. Acontece isso que a pessoa perguntou aí no texto, né? Nós separamos os resíduos, os condomínios e as empresas são multadas se eles não fizerem a separação, mas o caminhão, né, que passa recolhendo, junta tudo e leva para o aterro e faz, não é nem bem um aterro que nós temos, assim, ele chama-se aterro sanitário, mas ele não tem todas as condições para operar como um aterro sanitário, ele funciona mais como um aterro controlado. Tem diferença, assim, o aterro sanitário, ele precisa ter uma série de como que a gente diz, estruturas que garantam a não contaminação do ambiente. Então, desde a proteção do solo, da água, do ar, não tem resíduo que fique exposto, né? Tem uma série de condições. O nosso aterro, ele recebe 200 toneladas de lixo aí dia, não é pouca coisa, é mais ou menos aí quase 1 quilo por pessoa, por dia, né? E esse resíduo, ele é coberto com terra. Ele é amassado com trator e coberto com terra. Então, ele não é um lixão, mas ele também não é um aterro sanitário. Por que vai parar essa quantidade toda de lixo lá? Então, a gente não teria que falar somente de separação, teria que falar de consumo. Tem muita coisa no aterro que vai parar lá que é totalmente útil, que pode ser reaproveitada ou que pode ser reutilizada. A gente fez ano passado e no início desse ano um projeto lá na universidade onde eu trabalho, quantificando e qualificando os resíduos que a gente tem aqui em Foz. Se vocês tiverem ideia da quantidade de roupa nova, guardada em caixa, empacotada, que vai parar no lixo, os alunos fizeram a festa, né? Levaram um monte de roupa nova, bonitinha para casa, não tiveram que pagar nada por isso, né? Isso assim para dar um exemplo, mas é muito plástico, muito brinquedo, muito eletroeletrônico. A nossa proporção é mais ainda de comida, né? Então 70% é resíduo orgânico, o que mostra que é fácil de gerenciar, porque resíduo orgânico pode virar composto, né? Assim, antes ou depois de chegar no aterro, pode virar em casa, pode virar nas escolas, pode virar nas empresas, ou se chegar até o aterro, lá mesmo também poderia ser feito esse tipo de trabalho. Então, só 30% é que não é resíduo orgânico, né? Não é de matéria orgânica. Mesmo assim, a maior parte desse resíduo não orgânico é plástico. O plástico, a gente tem aquele problema, né, de durar aí centenas e centenas de anos, e dependendo do plástico, mais do que isso. A gente tem o problema das partículas do plástico irem parar nos rios e oceanos e, portanto, na barriga dos animais que frequentam esses ambientes. Aí são peixes, são aves, o próprio plâncton, muitas vezes, porque o plástico vai se degradando em pedacinhos muito pequenininhos, né? E tudo que está boiando na água, em princípio, no mar, é comida, né? Nenhum peixe vai achar que aquilo pode não ser comida, né? Então, assim, se dá para ter esperança, dá para ter esperança, é a pessoa que perguntou aqui. Só que só a esperança não vai dar, não. A gente vai ter que se organizar, vai ter que ajudar tanto tecnicamente, culturalmente, educacionalmente, politicamente, as coisas a se estruturarem nos lugares onde a gente está.
Então, se você está em Foz do Iguaçu, por favor, junte-se a nós, né? Vamos lá, que tem gente trabalhando com isso. A própria prefeitura dessa nova gestão se interessou por encaminhar a questão e está reativando a coleta seletiva que já houve em Foz e não estava havendo mais, né? Está reativando os barracões dos catadores, está retomando o projeto de estruturação da cooperativa e o projeto piloto está começando lá na Vila C. Claro que quanto mais esse projeto piloto der certo, maior é a chance de que em outros lugares ele se expanda também. Claro que quanto maior a população exigir que isso aconteça no seu bairro, maior é a chance da prefeitura dar importância para isso. A gente não pode ficar esperando passivamente, né, que alguém venha resolver o problema, a gente precisa se engajar nisso. Você sabe que sim, que você está falando dessa questão do plástico, só mencionar aqui rapidamente, sincronicamente, ontem à noite, quando eu estava estudando o seu verbete, eu abri o meu portal de notícias lá, né, aí uma matéria, como a poluição por plástico ameaça a vida na Terra. Gente, eu comecei a ler, olha a tristeza, né? E aí, falando aqui, ó, tem estimativas de que 8,3 bilhões de toneladas de plástico já foram produzidas no mundo. 4 bilhões de garrafas de plástico, né? Que é o que é mais comum aqui. E aí, falando da quantidade de plástico que vai para o mar, para a vida marinha. E aí, o que me chocou também foi uma outra matéria, mas que está ligada a essa. Aí tem uma estatística aqui, 1 milhão de garrafas são compradas por minuto, ou 16,6 mil garrafas por segundo, garrafas de plástico. Foram vendidas 480 bilhões em 2016, 110 bilhões fabricadas pela Coca-Cola. E aí até 2050, quase todas as aves marinhas terão ingerido plástico. 2050 está perto, né, gente? Então, enfim. Esses dados, eles são muito ilustrativos porque eles não crescem lentamente, não. Eles crescem exponencialmente a cada ano, assim. É gigantesca a proporção. E para quem acha que isso não faz diferença nenhuma, vamos dizer assim, nós somos dependentes do mar. Se a vida no mar deixa de funcionar como ela deveria, nós deixamos de funcionar como nós deveríamos. Né? Vou resumir bem a história só nesses termos. Mas tem coisa boa aqui também, ó. Marca espanhola usa plástico retirado do oceano para criar óculos de sol. Adidas lança tênis de corrida com plásticos retirados do oceano. O holandês de 21 anos cria projeto inovador para limpar oceanos, né? Vamos falar de boas notícias que estão atreladas aqui também. Mas é uma matéria que saiu da BBC Brasil. Como a poluição por plástico ameaça a vida na Terra. A gente tem uma área assim maior do que os Estados Unidos inteiro de plástico boiando como se fosse uma ilha no Pacífico. Uma quantidade gigantesca. Já existe amido de plástico, quer dizer, plástico de amido, de diferentes tipos de amido, de batata, de mandioca, de um monte de coisa, de milho, desde os anos 90. Por que nós estamos usando plástico de petróleo até hoje? Então, por isso que eu falo que solução tecnológica ela não é bem o nosso problema, né? E realmente tem iniciativas, especialmente da população mais jovem, né, estudantes secundaristas, que criam soluções altamente funcionais, assim, né? Como essa. Tem um outro que é de prancha, que recolhe o plástico do mar, transforma em prancha. E aí, acho que o André queria falar, ele trabalha com essa área, né? Eu queria aproveitar até essa pergunta, né, que foi feita sobre o processo da reciclagem, que uma das coisas que mais assim impacta do ponto de vista da pessoa que começa a estudar o assunto é que tem muita gente que acha que só o fato de colocar ali na caixinha do reciclado, que nem você falou, resolveu o problema. E esse é o pior. Por quê? Porque não só acontece que nem na nossa cidade, que é tudo misturado e vai levar justamente para um único destino, mas também tem o caso de que, tecnicamente, tem muita coisa que você joga no lixo reciclado, não existe uma capacidade técnica de reciclagem. Isso. Aí a pessoa fala assim, mas eu achei que tinha resolvido o problema da minha cabeça,
que só o fato de ter limpo, ter separado, colocado num saco bonitinho, eu fiz o meu papel social. E o que ela está chamando a atenção nessa responsabilidade justamente planetária é que, de fato, as pessoas não têm noção de que a responsabilidade nem começou. Né? Ou seja, é um engano, é um engodo essa política e o jeito que é tratado. Né? Eu acho que isso vale a pena das pessoas estudarem um pouquinho. E por isso que eu queria... Você quer falar sobre isso? Não, eu queria só mostrar aqui, fazendo as propagandas, né? Estão vendo esse potinho aqui de porta-caneta? Mais um pouquinho aí. Aqui? Uhum. Tá. Esse potinho aqui, é bonitinho, né? Isso aqui é filtro de café. Filtro de café, iria para o lixo. Olha que efeito bonito que dá as cores dele. Parece mármore, né? Então, não tem nem só reciclagem, tem também o reaproveitamento, a reutilização. Esse é um reaproveitamento. Sim. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mitologia na página 4. Você fala ali na terceira linha sobre o mito da prática da sustentabilidade ser sinônimo de recessão econômica ou algo excessivamente custoso. Na mitologia... Tá na quarta linha, né? Está lá. Sim. O mito da prática da sustentabilidade ser sinônimo. Então, é porque a gente tem um paradoxo, né? As pessoas acham que, de modo geral, por desconhecimento mesmo, né? Que para você conseguir fazer uma boa gestão ambiental, isso ou é muito custoso, e aí não vale a pena, ou é muito hippie, e aí é muito feio. Então, são as duas impressões que as pessoas têm, e nenhuma das duas coisas é verdadeira. Na verdade, fazer uma boa gestão ambiental é muito mais econômico do que não fazer, né? Porque você vai arcar com menos consequências, você vai ter mais saúde, você vai... Enfim, não é nem no longuíssimo prazo, não, é no curto para médio, você já recuperou todo o investimento que foi feito, sem contar todo o bem-estar que foi ganho com aquilo. Né? Então, em termos de custo, existem diferentes tipos de alternativa para qualquer coisa que a gente quiser pensar de gestão ambiental, seja do resíduo, seja da água, da energia, dos materiais de construção, do vestuário. Né? Hoje em dia, o que mais gera lixo no mundo, em termos de produtos, é a roupa. É o material mais custoso ambientalmente que tem no mundo. E em termos não de produtos assim do dia a dia, é a construção, é resíduo de construção civil, né? Que é muito desperdício, é quase 50% do que se utiliza numa construção vira lixo, né? Então, eu não posso achar que um construtor considera que ele está tendo lucro perdendo 50% do material que ele usa. Não pode ser, né? É muita falta de entendimento de logística mesmo, né? Viu, Luciana, aí uma coisa que você, dentro dessa linha, um outro aspecto que está entrando agora nessa mesma direção é a questão dos móveis. Isso. Porque a gente olhar, existe uma cultura, uma febre, principalmente fora do Brasil, mas se você vai perceber, no Brasil já existe um pouco isso. Por exemplo, eu tenho uma loja internacional que é chamada IKEA, ou IKEA, né? Se você for ver, são móveis para consumo, e aqueles móveis eles duram 1 ano, e pensando que no ano seguinte vai mudar o estilo, vai mudar a estilística, e você renova e faz tudo novo, compra tudo novo. Então você compra uma mesa linda, maravilhosa, só que ela vai estragar em 1 ano e você vai comprar outra, e outra, e outra, e aí você não sabe onde isso vai parar. E eu queria justamente que você falasse sobre essa ideia, né, também na fatologia, página 2, na 10ª linha você fala da falácia do crescimento econômico infinito. Sim. Esse é o grande engano da nossa sociedade, né? A gente, de modo geral, parte do seguinte princípio na cultura da nossa sociedade, que para as pessoas terem bem-estar, elas precisam consumir. E que é o consumo que vai gerar dinheiro, e o dinheiro vai gerar mais conforto e mais bem-estar para as pessoas. Só que esse olhar, ele não faz a conta direito. Ele não considera o que está embutido na produção daqueles produtos que a gente usa, ou serviços que a gente usa, na produção e depois no descarte. Nada disso vai desaparecer. Não existe, né,
arma, sei lá, de laser que vai fazer desaparecer todos os impactos que foram causados. Não existe isso. Então, os impactos é uma questão da gente olhar para eles. Eles não são invisíveis, ao contrário, eles são ostensivos, tanto na produção, eles são ostensivos no mundo do trabalho, eles são ostensivos no ambiente da onde são retiradas as matérias-primas, eles são ostensivos no aquecimento global, que a gente já está vivenciando, eles são ostensivos no mal-estar do ar que a gente respira, na água poluída, que a gente não consegue nadar mais nos lugares, nem beber sem tratar. Tem muita coisa que deixa evidente que tem um custo. E tudo isso, para despoluir, é mais caro do que se eu tivesse feito sem poluir. Então, não é nem só o fato de que a gente está desconsiderando e isso vai afetar os outros. Não, está nos afetando, a nós e a todo o restante, né, do planeta aí. Então, na produção e no descarte. E na própria natureza das coisas que a gente consome. A gente estava falando de shampoo aqui agora há pouco, né? Tá bom, todo mundo precisa lavar o cabelo, deixar bonitinho, cheirosinho, né? Mas a gente precisa fazer isso com um shampoo que tem petróleo dentro? Petróleo, que é o maior causador de guerras no mundo hoje ainda. A gente precisa ter o custo da guerra no nosso cabelo? Acho que a gente não precisa. Tem shampoo que você pode fazer em casa ou que você pode comprar se você não quer fazer em casa, né, de organizações que se preocupam com isso e que já eliminaram os petrolatos, os parabenos e todos os contaminantes de dentro do shampoo. Então, qualquer coisa pode ser analisada do ponto de vista do custo ambiental. Luciana, posso fazer só mais uma pergunta? É o seguinte, você fala aqui na fatologia, na 15ª linha, sobre a pobreza enquanto consequência da falta de responsabilidade planetária. E eu queria que você fizesse um contraponto também com... a gente vê que uma sociedade que é muito poluidora é americana, é estadunidense. Né, e que justamente é o oposto, que é rica. E eu queria que você justamente falasse sobre esse contraponto e desse uma visão para a gente sobre essa responsabilidade quanto à pegada ecológica, que você comentou um pouco, mas eu acho que vale a pena se aprofundar. Não sei se todo mundo conhece o termo pegada ecológica, mas se vocês procurarem aí no Google, tem várias calculadoras virtuais da sua pegada ecológica. Vocês podem verificar quanto vocês estão consumindo do planeta em hectares, né, para sobreviver mantendo o seu próprio estilo de vida de hoje. A gente faz esse cálculo para as pessoas poderem ter uma noção da sua contribuição, mas a ferramenta foi criada para analisar países, como estava trazendo aqui o André. Então, hoje, a maior pegada ecológica do planeta é a dos Estados Unidos, que consomem 3/4 do planeta. O outro 1/4 é dividido para todos os outros países. Não igualmente, é claro. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, olha que sociedade rica. Bom, em primeiro lugar, ela não é tão rica assim, né? Tem a questão da imagem que se projeta, que se quer vender, mas tem uma população de mais de 1/3 nos Estados Unidos hoje de pobres e miseráveis. Não dá para dizer que uma sociedade que tem 1/3 da sua população na pobreza é uma sociedade rica. Não, ela é uma sociedade desperdiçadora, que é diferente, né? E aí, qual é a responsabilidade que ela tem com relação à pobreza do mundo inteiro? Vamos pensar em termos de Holocarma das Nações. Né? Durante todo esse século, porque não foi assim nos séculos passados, mas a partir da, digamos, propulsão do modelo capitalista pela sociedade norte-americana, não só no seu país, mas no resto do mundo, com as políticas, e inclusive, principalmente pela economia, você generalizou um certo estilo de vida, um certo desejo de como ser e estar no mundo, e uma certa norma, né, no sentido de que isso é o certo. E todo o restante disso é diferente. Então, todas as tecnologias sociais que as diferentes populações ao redor do mundo criaram na interação com o seu ambiente, que é diferente conforme o tipo de ambiente, vai sendo perdida conforme vai avançando o sistema econômico de mercado no formato que ele é hoje, né?
Então, a população norte-americana consumindo 3/4 do planeta, eu acho que não é um saldo muito positivo karmicamente para eles, né? E, de modo geral, quando a gente fala de população, as pessoas imaginam assim, nosso planeta tem 7 bilhões de pessoas, daqui a pouco vai ter 9, daqui a pouco vai ter 15. Quanto mais gente tiver, mais problema a gente vai ter. Não, o nosso planeta é muito abundante. Ele não é escasso. Escassa é a forma como a economia atual de mercado lida com ele, porque ela ganha a partir da escassez. Vocês já devem ter visto, né? Em qualquer zona rural, as pessoas não pegam aquele monte de manga que está sobrando assim e guardam, estocam na sua casa. Elas distribuem para os vizinhos, elas têm prazer de fazer isso, porque o vizinho também vai distribuir o morango para elas, e é uma economia da troca, da partilha, né? Então, na maior parte do mundo, a gente tem muita coisa de matéria-prima que dá e sobra para todo mundo viver muito bem. No entanto, uma população desse tamanho vivendo aos moldes norte-americanos, sim, é um problema. Porque esse é um estilo de vida, né, que a cada 3 meses, tudo que foi produzido no país, não é a cada ano, não. A cada 3 meses vira lixo. E você tem que fazer tudo de novo. Minerar, cortar madeira, gerar poluição, explorar trabalhadores em condições subhumanas no terceiro mundo, porque é rica a sociedade deles, porque eles terceirizam, né, o trabalho sujo aqui para o terceiro mundo, onde a legislação, de modo geral, é mais... não é que ela é mais branda, mas ela não é fiscalizada. Então, você não tem como garantir a segurança do trabalhador e a saúde do trabalhador da mesma forma que eles podem garantir lá. Então, resumindo, uma pessoa que nasce nos Estados Unidos consome o equivalente a 24, 25, 27 pessoas que nascem na Índia. A população está crescendo mais aonde? Nos Estados Unidos ou na Índia? Na Índia. Aí a gente fala, bom, população crescendo, impacto crescendo, vamos fazer um controle de natalidade na Índia. Aí você, né, economiza 24 indianinhos ali, basta nascer um americaninho, pronto, já causou, né, um problemão muito maior do que todos aqueles que eu economizei no outro país. Então, isso é mirar no lugar errado para resolver o problema do ponto de vista da gestão. A gente não tem escassez, a gente tem abundância. O que a gente tem é má gestão, tem desperdício. Luciana, eu me lembro, quanto a isso, que tem filme que é Beleza Americana, se não me engano o nome, e eles faz tempo que questionam, os mesmos norte-americanos, né, quais são os parâmetros que eles utilizam como que o estilo de vida. Né? Não, na verdade, o cinema independente norte-americano tem bastante filmes de autocrítica, é bem interessante. O que sai de Hollywood, né, fora de Hollywood, é interessante. Alguns, sim. Mas tem, assim, para quem tiver curiosidade de ver sobre isso, tem vários filmes que já se popularizaram. Tem aquela animação curtinha lá, 20 minutos, o História das Coisas, que virou uma série. Eles têm a história do sistema de produção, mas tem também a história de cada coisa. A história da produção da água, da maquiagem, da roupa, E tem outro, tem um documentário que chama A Terra Vista do Céu, que é bem interessante. Ele tem 8 capítulos, né? E cada capítulo vai mostrando como é o processo de produção de algo que a gente usa muito hoje em dia. Por exemplo, tem um capítulo só para falar da calça jeans. Essa calça jeans que as pessoas amam, rasgadinha, desbotada, não sei o quê, ela viajou mais pelo mundo do que você, com certeza. Ela deu 40 voltas ao mundo antes de chegar no seu guarda-roupa. 40 voltas ao mundo. Pensa o que significa isso em termos de gasto de combustível. Só combustível, não vou nem falar do resto das coisas, né? Que é petróleo. Ele tem outro que é bem interessante, é um capítulo sobre as flores. E as pessoas às vezes também se enganam, né? Pensando assim, poxa, mas eu estou comprando flor, flor é uma coisa tão legal. Sim, mas vem de trabalho escravo? Usou agrotóxico? Desmatou um bosque natural para poder fazer plantio de girassol? Então, saber a história de cada coisa que a gente consome, a pregressa, e a que vai ter depois que você abandonar aquele produto, é um item de responsabilidade, né? Não é uma opção, não, é um item de responsabilidade.
posso fazer mais uma pergunta? Queria aproveitar na página 7, Luciana, se você pode aprofundar o 17º item, orgulho, trafares, né? Orgulho, trafor, despojamento. Tá. Como você aí conjugou para o tema, né? Aqui nessa tabela, a ideia foi um pouco comparar, né? Trafores e trafares no sentido da pessoa que é e daquela que não é, responsável, né, planetariamente. Então, o item 17 tem o cotejo entre orgulho e despojamento. Então, orgulho, ele é um dos itens mais difíceis, né, das pessoas lidarem com ele, mas ele é um item anti-responsabilidade. Por quê? Porque o orgulhoso está sempre certo, ele está fechado em si mesmo, ele é mais importante do que os outros e, portanto, tem uma dificuldade intraconsciencial de percepção de tudo isso que a gente está falando, né? Da questão de como ele afeta os outros, se ele afeta, que importância que tem isso. Porque ele pode até achar, não, isso aí acontece com os outros, não acontece comigo. Mas se acontecer comigo, e daí? Eu tenho direito mesmo? Né? O orgulho, ele caminha muito junto com o egoísmo. E também, assim, você mudar de hábitos exige remodelar a sua autoimagem, suas relações. Isso mexe diretamente com o orgulho. Você deixar de usar, sei lá, o carro do ano, a marca não sei do que, para quem... né, considera isso importante, vai mexer com seu orgulho. Então, assim, mudar exige despojamento. E para a gente ter responsabilidade, é impossível você aprender a ser responsável sem se despojar das coisas que não servem mais, né, do que não presta mesmo. Né? Tem a ver com a neofilia. Tem a ver com a neofilia. Efeitologia, Luciana, página 3. Uhum. Poderia ampliar a GESCOM na condição de efeito da consciência paraecológica? Essa pergunta veio da Suécia, tá? A GESCOM, qual que é o item mesmo? Na condição de efeito da consciência paraecológica. Ah, sim. Quando a gente compartilha um aprendizado nosso, né, transmaterializa isso numa GESCOM, isso é uma cultura antidesperdício. Porque as pessoas não vão ter que descobrir de novo aquilo e gastar uma série de materiais e circunstâncias para isso. Você está generosamente, né, doando o seu aprendizado e popularizando, disseminando aquilo. Pode ser que, por circunstâncias do momento, o material pode até se perder, mas a intenção não é essa, né? A intenção é que ele alcance outras pessoas e que aquilo possa fazer assistência. Então, é consciência paraecológica em vários sentidos. No sentido de a gente deixar menos rastro de omissão, então estou compartilhando o que eu aprendi, menos rastro de material, porque a pessoa não vai ter que passar por experiências semelhantes para poder chegar naquela ideia. No sentido de otimização, porque outras pessoas vão poder usar aquela experiência, seja para criticar, para colocar em prática, para expandir, não importa, e partir dela e criar coisas novas, né? Expandir aquilo. Agora, é uma pergunta que envolve a sinergismologia e a efeitologia. E aí, essa mesma tertuliana da Suécia, ela pede para você comentar a questão da responsabilidade planetária e a Heuerbex/Heuerbin, e relacionar com esses dois pontos citados, o sinergismo, conservação ambiental, reurbanização, que está no seu sinergismologia, e o efeito contributivo para a reurbanização do exercício da responsabilidade planetária. Obrigada pela pergunta. Essa pergunta é muito importante, né? Porque acho que a essência do processo da responsabilidade planetária é a contribuição que ele tem para Heuerbex, para Heuerbin e Heuerbex, né? Porque imaginem só, se a gente começa a viver de um modo mais abundante, mais generoso, isso contribui para a cultura de paz, só para começar.
Se a gente começa a saber de onde vêm os nossos produtos, como é que eles são feitos, e a gente começa a valorizar aqueles que não usam mão de obra escrava, mão de obra infantil, gente explorada, que não detona o ecossistema de origem daquele produto, né, da matéria-prima daquele produto. Tudo isso vai fazendo com que o ambiente e as relações das pessoas sejam mais saudáveis, né? Então, o fato da gente se preocupar com as coisas do nosso dia a dia, que são aparentemente apenas intrafísicas, faz com que as relações entre as pessoas, as relações culturais, econômicas, sociais, políticas, sejam alteradas. E sejam alteradas para melhor, pensando em termos de saúde, pensando em termos de convivência, em convivência sadia. Então, tudo isso vai caminhando na direção, lentamente, de um Estado mundial, né? Nessa medida em que as pessoas possam conviver melhor, se situar melhor, ter um ambiente mais sadio, para o seu próprio parapsiquismo aflorar, para a sua proexis se desenvolver, para o seu corpo funcionar do jeito que ele deveria, né? Ninguém tem proexis para passar metade da vida e acabar a sua vida, porque você está poluído, intoxicado, né? Seu parapsiquismo travou pela contaminação. Não é isso. Então, se a gente conseguir cuidar do ambiente intrafísico, o nosso holossoma funciona melhor, a nossa proexis funciona melhor. E para isso ser também um ambiente de reeducação para as consréus, é claro que vai contribuir para a reurbanização. O que é melhor para uma consréu? Ela chegar aqui nesse caos do salve-se quem puder e, né, quem é mais forte vence, quem tem mais dinheiro vence, que só reforça os trafares que eles já têm, ou a gente chegar num ambiente em que as pessoas estão se preocupando com a convivência delas com elas mesmas, delas com os outros, delas com o restante dos organismos que compartilham o mundo com a gente, né, que em si é uma experiência de surpreendência para eles, porque eles não tiveram isso. Imaginem a vida milênios atrás. Não era assim, né? Era guerra, guerra, guerra. Então, favorecendo a cultura de paz, favorecendo a cultura do cuidado, a gente tem um ambiente melhor de reeducação intra e extrafísica. Aí eu quero só mostrar para vocês aqui esse folhetinho da Carta da Terra. Esse aqui é da Carta da Terra para crianças, é uma versão para as crianças entenderem. Mas a Carta da Terra é um documento que levou mais de 10 anos sendo produzido, começou durante a Eco 92, no Rio de Janeiro, né? E ela percorreu todos os países do mundo. A ideia foi encontrar valores em comum em todas as sociedades que remetessem ao cuidado e à convivência sadia com as pessoas e com a própria terra. E esses valores em comum foram transformados em, digamos, preceitos, recomendações, né? Que todos os países poderiam seguir sem dificuldade, já que são coisas que eles vivenciam, que eles valorizam em comum. Não é ninguém dizendo de fora para dentro, olha, país, você agora tem que se comportar assim, tem que pensar assim. Não, a gente só identificou o que já tem de positivo na humanidade compartilhado, que a gente não sabia. Então, a Carta da Terra traduz isso. A gente tem hoje até uma instituição só voltada para difundir a Carta da Terra no mundo. Ela está lá na Costa Rica, a Cris até conhece, né? Visitou recentemente lá. Então, tem documentos muito interessantes fomentando a cultura do cuidado e da responsabilidade já, né, de forma intrafísica, né? A gente só precisa colocar um olhar mais multidimensional sobre as consequências disso. Pensava, sabe que, Luciana, o tema do ressentimento, das diferenças sociais nos diferentes países, como vai criando isso um ambiente negativo, né? Aí aparece a poluição ambiental e tem uma lógica disso. Por isso a importância disso que você está falando, de o respeito, né? Que comece a aparecer o respeito para um melhoramento geral das culturas dos diferentes países. Sim, e aqui em Foz do Iguaçu a gente tem um coletivo educador que transformou, engloba diferentes instituições, transformou esse documento da Carta da Terra numa versão audiovisual, né, que foi feita pelas crianças surdas da cidade, da PASF. Elas conceberam o roteiro e transformaram cada
coisa, cada sessão da Carta da Terra num movimento, numa ação deles em linguagem de surdo-mudo, e aquilo se tornou um vídeo de divulgação. Isso ficou pronto faz 2 anos, está circulando aí o Brasil e é daqui de Foz. Bom. Então, Luciana, parabéns pelo verbete, que Obrigada. venham outros verbetes, né, daqui para frente, né, que a gente ficará muito grata quanto a isso. Tu falaste a questão do shampoo, eu lembrei da questão do desodorante, né, que contém muito alumínio também, que é uma questão que é bem grave para a nossa saúde também, de ficar atento sobre essa questão de rótulo, né. Ó, já te dou uma sugestão, o velho e bom leite de magnésia, ó, baratinho, não contamina, pode carregar na bolsa. Isso. Na página 3, ali, eu queria que tu falasse na tecnologia as últimas 2 técnicas, a técnica da cosmoética destrutiva e a técnica da exaustividade em relação a essa questão da responsabilidade planetária. Queria que tu ampliasse, por favor. Então, tecnologia Da cosmoética destrutiva, né? e a técnica da exaustividade. Isso, por favor. Elas estão em toda a relação, né? Porque, assim, ó, se a gente não vai conseguir pensar em remodelar hábitos, atitudes, valores, comportamentos nossos, sem um tanto de cosmoética destrutiva, né? Os nossos conceitos, as nossas crenças, os nossos comodismos, né? Isso aí precisa de cosmoética destrutiva. Ó, não vai ser mais assim, isso aqui não presta, e não presta mesmo, e aí começar a reestruturar. A gente precisa olhar para as coisas de verdade para poder escolher, né? Não ficar sendo vivido no mundo. A gente tem que viver a nossa vida. A gente está aqui para isso, né? Viver lucidamente, conscientemente, com decisões próprias. E se a gente não olhar todo esse histórico que a gente está falando, né? De como as coisas são feitas e como as relações são organizadas, a gente vai ficar inconsequente, não só inconsciente, mas inconsequente mesmo, e omisso. Isso não gera só uma pegada ecológica, não, gera um rastro grupo kármico mesmo. Em algum momento isso tem que ser resolvido, né? Então, por que a gente vai gerar mais problemas do que aqueles que a gente já tem, né? Se a gente pode, ao contrário, melhorar o nosso saldo holocármico aqui positivamente. Então, a cosmoética destrutiva é destrutiva no sentido de que a gente precisa rever as estruturas do nosso funcionamento, mas ela não é uma coisa desprazerosa, desagradável, sofrida. Não tem que ser sofrida. Não tem que ser sofrida. Agora, é exaustiva? Porque você precisa olhar os mínimos detalhes para poder entender as coisas, né? A gente sofre hoje, eu diria assim, de um processo de alienação coletiva, né? Anestesia generalizada. Eu duvido que as pessoas, sabendo que está envolvido nas coisas que elas fazem, que elas escolhem, que elas escolheriam isso. Elas não escolhem, elas só não estão ligando os pontos assim, conectando, né? Não é possível que alguém fale assim, eu quero tomar uma xícara de 3 dedos de veneno todos os dias pela manhã. Não quer, ninguém quer fazer isso. Mas você come comida com agrotóxico e você toma 3 dedos de veneno todos os dias pela manhã. Por quê? Quem em sã consciência faria isso? Isso é fruto da nossa alienação. Então, isso exige cosmoética destrutiva, exige detalhismo. Então, eu vou saber como é que é feito esse negócio. Tem outras formas de fazer? Quem está fazendo de outras formas? Se a gente não der força para quem está fazendo de outras formas, a gente não está ajudando a reurbanizar o planeta. E hoje não tem mais o problema da informação, né, Luciana? Porque está tudo tão disponível. A questão é ter critério para ver a informação mais, digamos assim, correta, não sei, né? Ter critério também para pesquisa. Mas hoje em dia não tem porque a pessoa fala, eu não estou sabendo das coisas, não tem como eu saber das coisas, né? E aí é bacana de ver assim, que nesses últimos 2 anos, aqui em Foz, pelo menos, cresceram os grupos de consumidores de orgânicos. E ainda não é a mesma coisa do que a agroecologia, mas, poxa, é muito melhor do que comida com veneno, né? Isso está gerando mais organização da parte dos agricultores, mais motivação deles para produzir orgânico, porque você vai conversar com o agricultor, ele também não acha que é bom produzir com veneno, o agricultor familiar.
Só o agricultor de exportação de soja é que acha bom isso. O agricultor familiar sabe que ele está sendo intoxicado, mas só que tem uma questão de sobrevivência. Então, o que eles dizem basicamente é assim: se não tiver ninguém para comprar da gente, a gente vai morrer, então a gente vai plantar com veneno mesmo, porque não tem consumidor de orgânico. Então, aí é só a gente pensar, né? Mas tem, cadê eles? Por que a gente não está dando força para essa gente toda? Pessoal, deixa eu só propor um acordo aqui com vocês. Tem muita gente com o microfone na mão e eu tenho algumas perguntinhas aqui dos teletertulianos. Então, se vocês concordarem, eu adianto um pouquinho as perguntas aqui e depois eu passo a palavra para vocês. Pode ser? Tudo bem? Obrigada. Fatologia, página 2, penúltima linha, Luciana. A governança global. Poderia ampliar, conforme pesquisas e experiências, quanto aos avanços e dificuldades sobre a governança global. A ONU busca avanços nos temas globais, porém faltam regulações aceitas mundialmente. Então, ele pede para você ampliar a questão da governança global, conforme pesquisas e experiências, e quanto aos avanços e dificuldades sobre essa governança global. E ele faz esse comentário, né, que a ONU tem buscado avanços nos temas globais, contudo, faltando regulações aceitas mundialmente. A ONU é uma tentativa de construir, né, um organismo que faz a tentativa de construir um sistema de governança global. Ainda falta bastante coisa para isso, né? Inclusive uma distribuição melhor de poderes entre os países, porque como alguns países têm mais poder de voto do que outros, isso dificulta bastante também que a gente possa chamar de governança global, né, no sentido mais democrático. Ela ainda é mais imperialista, né, ao ranço aí dos nossos séculos passados, do que global. Mas é mais positivo que exista do que não exista, né? A tentativa da ONU. Agora, a governança ela não vai ser construída de cima para baixo simplesmente. Tem todos os processos de baixo para cima, que a gente chama, né, na sociedade também. Então, se a gente for ficar esperando um salvador da pátria, único, lindo, maravilhoso, maduro, cosmoético, que venha resolver os nossos problemas, vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, hoje em dia, a gente já tem uma infinidade de iniciativas super positivas no mundo inteiro, de pessoas se organizando para fazer os seus territórios ou mais democráticos, ou mais saudáveis, ou mais sustentáveis, ou tudo isso junto, né? E conforme essas pessoas se organizam mais e elas vão subindo a demanda, vamos dizer assim, também as coisas vão se modificando e vão construindo as condições para a existência de uma governança global. Eu quero citar o exemplo de uma iniciativa que começou na Índia faz 20 anos, que em inglês a sigla é RED, né? RED, significa Democracia Ecológica Radical, em português, radical no sentido de ir à raiz das coisas, não de extremista, né, terrorista. Então, o que faz o pessoal da RED? Eles constroem territórios sustentáveis com pessoas que querem viver dessa forma. Se, digamos assim, aqui na Tríplice Fronteira, a gente quisesse estabelecer um território desse, isso não dependeria do país Argentina, do país Brasil, do país Paraguai. Não dependeria. Dependeria da junção de forças das 3 sociedades aqui dos municípios da fronteira que se organizariam para viver desta forma. Isso não é uma ideia, isso é um fato concretizado. Tem milhares de territórios que já estão funcionando dessa forma no mundo inteiro. Seria uma coisa, não digo nem paralela ao Estado, porque eles não estão se propondo a competir com o Estado, mas é para além do Estado, porque eles não dependem do Estado para se organizar, seja esse Estado um Estado nacional, seja uma força transnacional de mercado ou de governo, como uma normativa da ONU. Não, é a força de vontade de organização das pessoas. Isso para dar um exemplo. Tem vários outros, né? Tem a rede global de ecovilas, que tenta disseminar, né? Que dissemina um modelo de organização social diferente.
Tem outras redes de organizações, eu tinha colocado aqui no verbete, mas não cabe, fica muito grande. Tinha colocado uma lista de 20 redes de tipos de organizações que estão fazendo esse tipo de mobilização bottom-up, que a gente chama, né, de baixo para cima. Então, você tem a rede de agroecologia, você tem a rede de educadores ambientais, tem a rede de ecovilas, tem essa rede internacional da rede, tem milhares delas. Eu coloquei só 20 aqui, que depois não deu para ficar, mas tem milhares. Por que eu falo disso daqui como um exemplo? Porque não está no jornal, não vai aparecer na Globo, e a gente fica achando que não está acontecendo nada. Não, gente, olha, tem muita gente interessante, interessada, fazendo coisas bacanas pelo mundo inteiro, maduras, avançadas, só precisa conectar isso tudo. E a minha sensação, aí eu vou dizer que é uma sensação, né? Minha sensação e a percepção é de que a proliferação dessas situações ao redor do mundo, ao longo do tempo, é que vão construir essa governança global. Né? Porque, de maneira geral, as pessoas não estão satisfeitas com as decisões dos seus governantes. E isso não é uma coisa no Brasil, isso é uma coisa no mundo todo. Então, em algum momento, vai passar os 51% aí e a gente vai funcionar mais como as pessoas querem do que como uma meia dúzia pegada ao poder quer. É um processo mais bottom-up do que top-down, né? Em se tratando de equilíbrio ambiental e ecológico, assim como consciencial, como é visto o consumo de carne animal na conscienciologia? Bom, primeiro a gente não pode dizer que a conscienciologia tem um livro de regras sobre alimentação. Ela não tem, né? A gente pode falar dos voluntários. Os voluntários fazem as suas escolhas aí conforme as suas compreensões de mundo. Eu, particularmente, não como carne. Mas, assim, eu não posso dizer que isso deva ser feito por todas as pessoas, né? Acho que cada pessoa tem que ver como funciona o seu organismo. Eu considero que a carne, a gente tem uma questão de bioética, né, no consumo animal, considerando esse modo de produção que a gente está falando hoje. Então, a carne de hoje não é a carne caçada lá do indígena ou, né, das pequenas vilas da Idade Média. Não é. A carne de hoje é um produto industrial, como a roupa, como o celular, como qualquer outra coisa. Então, você comer um frango hoje, por exemplo, significa que você está, digamos assim, sendo conivente com um sistema de maus tratos animais e de contaminação ambiental. Para resumir, assim, bem resumidamente. Um frango que a pessoa come, na verdade, é um pintinho de 45 dias estufado para parecer um frango de 6 meses desse tamanho, mas ele é um pintinho de 45 dias. Que pelo seu tipo de alimentação, por todos os medicamentos, hormônios, etc., que ele recebeu, ficou daquele tamanho. Que nunca viu a luz do dia, que bicou ou foi bicado pelos seus vizinhos, que milhares morreram para um sobreviver e chegar lá no seu prato. Então, eu acho que a pegada ecológica do consumo de carne, ela faz a gente pensar em responsabilidade, porque, basicamente, a maior degradação ambiental que a gente tem hoje no mundo deve ser o consumo de carne. Por quê? Para produzir carne, eu tenho que plantar, especialmente boi, que é o que as pessoas mais comem, né? É boi, porco e frango. Eu tenho que plantar muita soja. Plantar muita soja para gerar soja, milho, né, os grãos para gerar ração, significa desmatamento, significa acidificação do solo, significa poluição dos lençóis freáticos. Então, não é uma questão de preferência alimentar, né? É uma questão de consequências éticas do processo. Produção de gases, né? A produção de metano do boi. E tem a questão da saúde também, né, Luciana? Assim, agora, o que é a conscienciologia? Eu acho que tem a questão de saúde, só para complementar aqui, depois, se os médicos aqui que estiverem presentes quiserem falar algo. Estão surgindo cada vez mais pesquisas e estudos falando da influência do consumo de carne, né, na questão da saúde.
Mas eu acho que o que a gente pode resumir é que a questão da conscienciologia tem um princípio da descrença, né? Que justamente preconiza a pessoa ela fazer as suas experiências pessoais, ela estudar, ela pesquisar, né? E a partir da experimentação ela decidir aquilo que é melhor para ela, enquanto consciência evolutiva, multiexistencial, né? Enquanto cidadã deste planeta e cidadã do cosmos, né? Então é bem importante isso, que cada pessoa tenha a sua experiência, mas pesquise, estude, né? Como você tá colocando aí, né? Busque informação, faça experiências, pondere, reflita e também faça as suas escolhas, né? E também não faça uma escolha inconsequente, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, então tá, então vou parar de comer carne hoje. E faz o que com o que está faltando ali? Não, você tem que aprender a fazer substituição. Né? Tem uma série de alimentos que são superproteicos, que tem muita vitamina B12, que substituem com vantagem em termos de saúde, né, o que a gente teria supostamente de benefícios com a nutrição por carne. Mas aí a pessoa tem, como disse a Cris, que estudar. Efeitologia, página 3, Luciana. O efeito dominó da falta de responsabilidade planetária. Esse efeito ainda é bem notório na SOCIM, e fazer a quebra através do exemplo e do esclarecimento pode provocar um incômodo em certa pessoa. Você poderia comentar esse efeito e a quebra dele com a visão do paradigma consciencial? Gerar incômodo sempre vai gerar, né? Porque a mudança, de modo geral, ela é prazerosa no final, mas no início ela gera incômodo. Porque você tem que aprender a pensar de outro jeito, tem que se acostumar a sair do automático e fazer as coisas que você já fazia facilmente, fazer de um outro jeito. Olha, tudo que a gente está comentando até agora. Quer dizer que, então, a gente não pode mais comer, vestir, morar e se transportar simplesmente ignorando como isso funciona e por hábito? Isso é desconfortável? Isso causa incômodo? Causa, vou ter que estudar. Eu não estava pensando que isso era um assunto que eu tinha que estudar, nem que era importante. Tá, faz parte, né? Agora, assim, a evolução, ela é um desacomodar-se constantemente. A gente ir se modificando a cada dia. Não tem um patamar que você chegou e agora eu vou descansar. O tempo todo você está se renovando quando a gente fala de evolução. Então, esse é só mais um dos aspectos para a gente estar se renovando. Só que ele é um aspecto que tem um impacto generalizado. Então, eu considero que é muito didático o fato de trabalhar com esse tipo de questão, porque isso muda vários traços da pessoa de uma vez, várias concepções, percepções, crenças, valores, modos de conviver. Isso impacta na sociedade como um todo, na organização dela. Não impacta numa escala pequena, só na sua vida em casa, no seu desbagulhamento. Então, penso que tem um alcance kármico interessante e um alcance de reciclagem intraconsciencial maior ainda. Isso também significa, né, fazer os devidos atendimentos extrafísicos de que surgem necessidade conforme a gente quer mudar alguma coisa nossa. Ok. Palavra com a história agora, então. Vamos lá? Oi, Roberto. Muito feliz de estar acompanhando o seu verbete aqui. Eu queria perguntar para você, quando você colocou ali na fatologia a questão da medicina responsável. O que você traz aí nessa correlação aí com a responsabilidade planetária? Então, medicina responsável é uma necessidade gigantesca, né? Vamos dizer assim. A medicina, ela é igual a todas as outras coisas que a gente falou. Hoje, de modo geral, né, a forma dominante de funcionamento dela na sociedade é como um produto de mercado. E sendo como um produto de mercado, não importa muito se ela vai gerar resultado ou não. Importa que ela gere lucro. Porque é assim que funciona o mercado. O que importa, no fim das contas, é que se gere lucro, não que se atenda a uma necessidade. Com isso, a gente tem todo um arsenal de medicamentos hoje em dia para manter o doente, porém vivo.
né? Você, médico, conhece isso muito melhor do que eu, pode dar vários exemplos. Quando, na verdade, a simples mudança de estilo de vida, alimentação, exercício, sono, hábitos hídricos, coisas muito básicas, curam definitivamente vários problemas de saúde e previnem uns tantos outros. Não precisaria, né, dessa abordagem medicamentosa, alopática, industrial, que é o que domina hoje aqui. Então, uma medicina responsável seria aquela que está pensando, em primeiro lugar, na profilaxia, na reeducação das pessoas para que elas cultivem saúde, e não que elas corram atrás, né, de resolver o sintoma depois que a doença está instalada. Uma medicina responsável trataria de produzir medicamentos que respeitem a integridade biológica e ecológica do paciente, mais do que o lucro que aquilo está gerando. A gente está com uma coleção de exemplos na sociedade de medicamentos baratíssimos que foram desenvolvidos, inclusive na perspectiva alopática mesmo, mas por serem baratíssimos são proibidos pela Anvisa ou pelos órgãos reguladores, né? Ou são desacreditados pelos meios de comunicação aí intencionalmente, porque, né, se eles venderem, o mais caro não vai vender. Eu não sei, acho que isso aí dá um seminário de dias e dias, se quiser aproveitar o gancho e complementar com as suas andanças médicas aí. Eu acho que é bem isso que você falou e, na realidade, depois de 20 e poucos anos formado, eu percebi nos últimos anos esse processo que você está falando, e a gente vê que a escola de medicina, os médicos, eles são formados para ter uma determinada visão de como são os problemas e como são os tratamentos, e nada fora disso vai ser visto como realidade, a não ser o que você está sendo ensinado. E foi agora, nesses últimos anos, por entrar na faculdade, por começar a pensar no que eu vou ensinar de medicina, foi que começou a surgir uma série de questões, e isso daí, dessa questão da medicina responsável, é um tema muito interessante, porque, como você falou, existem doenças hoje que eu fui ensinado há 20 e poucos anos que não tinham cura, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. A gente olha, só tem remédio e as pessoas não mudam os hábitos mesmo, então é só o remédio, e o remédio é para manter, evitar que ela piore. Mas, como você falou, na realidade o remédio mantém as pessoas numa condição nem curada e nem evitando que ela morra, ela fica cronicamente doente. E o que você falou é o ponto sério mesmo, a mudança de hábitos, de estilo, que eu acho que essa questão de alimentação, a questão foi colocada antes, evidências científicas existem hoje que a dieta baseada em plantas, que é mais do que o vegetarianismo, que tem vegetariano hoje que come mal, esse é um problema sério também. Então, eu acho que é por aí, eu acho que essa responsabilidade planetária realmente vai ser uma grande reflexão em todas as áreas, não só nessa... Fica a sugestão do verbete, né, Luciana? Para ontem, né? Para ontem. Tá bom. E tem uma questão também da medicina, que a medicina convencional, essa alopática, ela é muito antiecológica, né? Se a gente for pensar do ponto de vista do próprio organismo da pessoa, porque você tenta atacar a bioquímica, a lógica é do ataque e defesa, né? Bem assim, da guerra, a metáfora, né, de vamos fazer esse inimigo ser vencido, domado e tal. E aí, com isso, a gente provoca uma série de desequilíbrios orgânicos, que são os chamados efeitos colaterais, né? Como se eles não fossem importantes. É só um efeito colateral. Sim, você pode morrer tomando esse remédio, mas é só um efeito colateral. Não, calma. Né? Assim, todo o nosso funcionamento orgânico, a medicina teria que, basicamente, respeitar o funcionamento ecológico do corpo e não agredir e tentar fazer com que o corpo obedeça momentaneamente uma substância química que vai desequilibrar todo o resto, né? Mas, enfim, quem mais? Vamos lá. Agora então, eu já perdi a ordem. Vai quem pega o microfone primeiro. Luciana, parabéns, muito bom seu verbete. Obrigada. Tenho duas perguntas. Uma, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o que o Stephen Hawking falou agora em novembro, que
se a Terra continuando com esse índice de nascimento e de consumo de energia, ela se transformaria numa bola de fogo até 2600. E que a humanidade, para sobreviver, deveria transmigrar do planeta. Assim, vamos lembrar que o Stephen Hawking, embora ele seja um gênio da física, sem dúvida, né, ele fala de um lugar e esse lugar é a Inglaterra. Então, um lugar cultural. Então, tem a questão ambiental, ela tem abordagens a partir também das compreensões de mundo das pessoas que estão tratando, né? A gente falou um pouco mais cedo sobre essa questão da superpopulação. E, assim, tem muitos trabalhos demonstrando hoje, trabalhos muito sérios, que o nosso problema não é a superpopulação, é o modo como as populações se relacionam com o seu ambiente. E se a gente se lembrar da nossa parapopulação de 50 bilhões de consciências, como é que, né, não é possível que essa parapopulação exista aqui e que ela não possa ser abrigada aqui. Ela não pode ser abrigada desta forma como nós vivemos hoje, mas e de outras formas, né? Então, assim, fica a sugestão, se alguém quiser, hoje eu não trouxe, mas tem um livro que chama Colapso. Um nome facinho de guardar. Colapso. É do Jared Diamond, que é um biólogo, geógrafo, comportamentólogo, ele é interdisciplinar. O que ele fez? Ele estudou os padrões das sociedades que tiveram decadência e desaparecimento e descobriu que 8 dos 12 elementos que fazem uma sociedade desaparecer estão ligados à relação que elas têm com o ambiente onde elas estão instaladas. Então, desses 12 elementos que provocam a extinção de uma civilização, todos estão presentes na nossa civilização atual. Então, sim, a nossa civilização atual está arrumando para uma desaparição ou para uma transformação completa, porque ela é insustentável. Agora, o desaparecimento da Terra, isso eu acho bem difícil, porque o planeta em si ele tem processos de regeneração, ele se recompõe, ele se reorganiza. Nós é que podemos ficar alterados, mas não ele planetas. falou da questão do consumo de energia e virar uma bola de fogo. Mas acho que antes disso a gente vai tomar providências, né? Assim, pelo tanto de iniciativas bottom-up que existem hoje, apesar de não serem divulgadas, né? Pelo nível de insatisfação das pessoas com esse tipo de vida, elas não localizam a origem da insatisfação, mas elas sentem insatisfação. Então, eu acho difícil que a gente continue caminhando nesse rumo suicidamente até virar uma bola de fogo. Não, eu acho que, né, a própria questão da cosmoética, do fluxo evolutivo, já impede isso, né? A gente está tendo uma média maior de evolução, de consciências despertas, evoluciólogos no planeta. Então, isso vai contrabalançando com a tendência das cons-réus, que, vamos dizer, se o planeta só tivesse cons-réus, a gente ia chegar aí na bola de fogo daqui não sei quantos séculos. Mas como a gente está tendo um avanço do nível evolutivo, está num processo de transmigrações de reurbex, ele não tem como pensar nesses termos, né? Mas eu entendo que não, nós não vamos chegar nesse momento dessa forma, não. Só mais uma coisa, eu queria que você fizesse uma ligação do livro que você colocou, Mentes Apaixonadas, do Bodanis, com o verbete. Tá, isso aí foi em relação, não sei se todos conhecem, esse é um livro que conta um pouco a história do Voltaire e da Émilie de Châtelet, que foi a companheira dele não oficial, digamos assim, mas a que viveu a maior parte do tempo, né, com ele. Eles tiveram um papel muito importante no iluminismo, embora ela tenha ficado pouco conhecida até meados desse século, não, até agora, né? Faz o quê? Uns 3, 4 anos que ela foi redescoberta, né? Ela foi a pessoa que traduziu Newton do inglês, aliás, do inglês para o francês, para o latim, para uma série de línguas, e fez com que ele ficasse conhecido no mundo, né? Até então ele era conhecido localmente, mas cientificamente ele não era tão conhecido. Ela traduziu não só a língua, mas o matematiquês,
né? Da forma como ele escreveu, ela reescreveu numa outra linguagem matemática que esta sim era compreendida pelas pessoas. Enfim, quem quiser depois dar uma olhada no livro lá, vale a pena. O interessante é ver ali um trabalho de uma proto-dupla evolutiva, né? Digamos, um ensaio de algo que poderia ter sido dessa forma e que provocou, com a construção do conhecimento que eles fizeram, mudanças que ainda estão em curso no mundo. E isso já tem aí uns quase 300 anos. Então, às vezes, a gente fica achando também que precisa que todo mundo mude para as coisas serem melhor. Não, se a gente fizer o que a gente tem capacidade de fazer para tornar as coisas melhores, isso vai perdurar, tem a ver com aquela questão da GESCOM, né? Isso vai perdurar ao longo dos séculos e causar um efeito dominó muito além daquilo que a gente consegue prever. No caso dessas duas consciências, as mudanças que eles fizeram ainda estão causando rebuliço no mundo até hoje. Foram mudanças culturais, foram mudanças científicas, foram mudanças tecnológicas, de vários níveis e ordens. Não dá para detalhar aqui, que a gente não tem tempo, né? Mas a relação que eu fiz foi essa, assim, em termos da GESCOM. A Elencologia. Por que você colocou a Serenão na Rosa dos Ventos? Explica aí a relação com a responsabilidade planetária, por favor. É uma hipótese. A Serenão na Rosa dos Ventos é pelo seguinte: quando a gente estava organizando o Fórum da Responsabilidade Planetária, nós fizemos uma itinerância, eu e a professora Marcela, para o Nordeste. A gente foi para João Pessoa e depois para Natal. E a gente fez esse trajeto, né, de João Pessoa para Natal de carro. E durante o trajeto a gente percebeu o Holopensene de Serenão e particularmente da Rosa dos Ventos. E aí aconteceram uma série de sincronicidades durante todo o período que a gente passou lá, os 2 dias de ida e volta. E a gente ficou com essa hipótese, né, de que ela teria relação com esse trabalho. Depois, quando a gente, uma semana depois, né, teve o evento aqui, eu não sei quem se lembra dos que estavam presentes, que teve no segundo dia um vendaval aqui gigantesco. Durante o evento acabou a luz, caíram árvores, placas, muros, um monte de coisa. Nós estávamos na parte da manhã, no final da manhã, num debate, ficou tudo completamente escuro, as pessoas acenderam o celular, assim, levantaram e a gente continuou no debate. E a gente achou muito impressionante que, assim, apesar do vendaval, estava uma tranquilidade imensa. Ninguém se abalou, ninguém saiu do lugar. A gente tinha uma tenda ali fora, onde ficava a área da alimentação, uma tenda, pensem o que é, uma lona amarrada com uma cordinha. Os muros caíram, poste caiu, árvore caiu, não sei o quê, mas a tenda ficou lá. Né? Tudo que tinha a ver... Não, assim, sacudiu, levantou, mas ela ficou lá. Não é que ele não foi atingido, mas não foi abalado. Né? E aí, assim, tinha uma geógrafa que estava na plateia, né, participando do evento, e ela falou para a gente, falou assim, vocês sabem que isso aqui foi quase um furacão, isso foi um vento na escala 5? Falei, não, não tinha a menor ideia. Mas eu achei que podia ter relação com a Rosa dos Ventos. E aí, depois desse evento, né, em outros momentos, fazendo intencionalmente a evocação durante escrita ou discussões da responsabilidade planetária, a gente chegou a perceber outra vez esse Holopensene. Nós temos também voluntários que estão lá nessa região, né? Tem gente em Natal, em Recife, que é voluntário da Pré-IC. Enfim, eu não posso dizer para vocês que com certeza ela está envolvida, mas eu acho bastante provável. Assim, é um trabalho de Serenão lidar com essa temática. Eu estava relacionando aqui com o que o Roberto falou, das pesquisas que estão mostrando pessoas que conseguem ficar sem medicamento através da meditação, para controle da pressão. Né? Então, tem algumas universidades que já estão conseguindo identificar isso, mensurar, colocar em estatísticas e tal. Aí eu procurei pensar qual é a relação da conscienciologia com isso daí.
né? A conscienciologia, ela busca o equilíbrio do universo íntimo, né? A ecologia da pensenidade. E conforme, então, a gente vai trabalhando esse processo, a gente vai colaborando, né, com esse holopensene, né, de reurbanização planetária de dentro para fora. E aí, muitas renovações de hábitos, de reorganizações de vida vão decorrer naturalmente dessa harmonia íntima que a pessoa vai conseguindo constatar. Eu penso também que a desperticidade, ela é uma etapa para isso. Se a pessoa já consegue manter essa harmonização, ela já está no caminho de assim, buscar um ambiente íntimo, saudável, equilibrado, né? Isso vai se reverberando. Se ela estiver realmente comprometida, as suas práticas também vão mudando, né? Basta a gente estar renovando esses estudos e se reorganizando dia após dia para manter essas práticas frente às pressões sociais que a gente vive, né, e as rotinas que a gente tem. É bem difícil a gente se organizar e manter, né, mas é criar novos hábitos mesmo. Então, eu acho que tem que contemplar também essa introspecção e a busca da pensenidade ecológica para a gente dar sustentabilidade a isso, né? Concordo totalmente com o seu comentário. E eu acho que a questão da TENEPS, ela é um coadjuvante fundamental para nós, né? Porque ela é, digamos, o nosso banho diário, né? A TENEPS é o nosso ambiente homeostático de referência. Não digo o padrão da pessoa, mas é um ambiente homeostático. Paradoxalmente, né? Porque está atendendo pessoas doentes, com SINs ou com CXs, mas, ao mesmo tempo, a energia que está ali é de homeostasia, é de atendimento. Eu não consigo vislumbrar a disseminação de uma mentalidade ou de uma pensenidade ecológica sem a gente tratar de uma forma mais saudável das outras pessoas, da nossa pensenidade. Então, a TENEPS, ela é um acelerador da responsabilidade planetária. Qualquer um que quiser levar essas questões de hábitos, de recim, para a sua própria TENEPS, para refletir sobre isso, vai ter inspiração, vai ter orientação. Por quê? Porque isso vai qualificar a TENEPS também, a assistência também. Uma pessoa desintoxicada, ela vai ter energias melhores para doar, né? Eu pensei assim, a pessoa também, nesse processo de autorreeducação e busca de reorganizar a sua vida, não adianta ela entrar num processo de estresse muito grande. Ela tem que buscar paralelamente, vai se reorganizando na vida e se harmonizando intimamente até se transformar num novo hábito, né? Vai passar certos conflitos, obviamente, mas ela tem que buscar constantemente essa harmonia íntima, para não adoecer também. Não adianta ela ter vários procedimentos ecologicamente corretos e internamente ela está toda estressada para poder dar manutenção a isso. Super importante isso. E mais ainda, tem vezes que a pessoa resolve adotar, né, artificialmente, vou mudar isso, mudar aquilo. Artificialmente, o comportamento é como se fosse uma prótese para ela, mas a pensenidade dela ainda é vingativa, ou bélico e ainda é bélica, você está exigindo que o outro seja como você, pense como você. Então, aí não tem nada de ecológico nem de sustentável nisso, né? Isso aí. Lu, vamos ver se dá para perguntar rapidinho. Não sei se você falou, eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas assim, olhando para a CCCI e para nós voluntários, né, o que você acha hoje que falta ou que poderia melhorar em termos de responsabilidade planetária? Fazer um outro fórum, né, de responsabilidade planetária e ajudar a discutir essa questão, né? Fazer um outro fórum de responsabilidade planetária ajudaria, né, no debate disso. Não sei, vamos lá, Luciana. A gente tem um ponto de partida, né? Se quiserem retomar lá a Carta da Cognópolis, já são reflexões que foram feitas pela comunidade como um todo. A gente poderia selecionar alguns aspectos, não digo os 73, né, mas os 10 mais, digamos assim, e começar a colocar em prática, porque não são coisas difíceis de fazer. Elas dependem mais de vontade, de autoconscientização, não só ecológica, mas multidimensional também. Se a gente pensar no impacto kármico, no impacto em termos de saúde holossomática dessas mudanças, acho difícil as pessoas não se interessarem por isso. É que realmente não é um tema que se parou para pensar sobre ele e tomar decisões sobre ele, exceto naquele momento, né?
Mas o que a gente poderia fazer? Muita coisa, começando por uma coisa muito simples, que é a gestão do resíduo, que a gente começou falando hoje no início, né? Outra questão é a própria vegetação. A gente hoje já tem um ajardinamento aí dos nossos condomínios e dos próprios campos, e às vezes as pessoas não têm muita compreensão de como funciona a dinâmica daquela planta, que é um outro ser, não é você, né? A planta, inclusive, para quem não sabe, tem cultura, tem linguagem, tem aprendizado, tem memória, já tem muitos laboratórios de estudo de fitocognição, né? Então, para quem está achando que a planta é um objeto, assim, ela não é. Então, muitas vezes se tem, por exemplo, sei lá, podas que não respeitam a saúde da planta, que tiram a fitoenergia que estaria disponível ali, por exemplo, para as TENEPs, por exemplo, para o desassédio das pessoas, né, para o bem-estar das pessoas. Então, são coisinhas bem pequenas, né? Gestão da água, energia, resíduo, vegetação, elas são simples de fazer, de compras, né? A gente faz compras separadas hoje em dia de cada IC, às vezes de cada setor dentro de uma IC, é uma coisa muito compartimentada. Quanto mais visão de conjunto a gente tiver e fizer as coisas em conjunto, em escala, a gente consegue, por exemplo, comprar coisas que sejam menos tóxicas, que sejam com uma pegada ecológica menor, mesmo que elas sejam um pouco mais caras, se forem, porque nem sempre são, se forem um pouco mais caras, na escala você ganha preço, e aí elas ficam acessíveis para todo mundo, diminui o impacto do transporte, porque não vai ser um monte de transporte, é um só que vem, que distribui para todo mundo. Então, só para dar um exemplo de uma coisa simples, né, que já poderia fazer diferença. E, por favor, uma coisa muito simples, vamos abolir os copos plásticos. Muito simples. Deixa eu dar o exemplo do meu aqui, ó. A Cris tem ali o dela também. O meu cabe na bolsa, você aperta assim, igual aqueles de escola de antigamente. Não vou apertar que tem água, mas você aperta, ele fica assim desse tamaninho, cabe na bolsa, né? Então, eu acho que tem várias alternativas para essas coisas mais básicas, assim. A integração dos condomínios e dos campi, pensando lá na bicicleta, né, que a gente falou mais cedo aqui, que ia fazer as pessoas fazerem mais exercício, conviver mais, se encontrar mais, ter mais saúde, conhecer o ambiente onde elas vivem, né? A gente também não consegue entender um lugar com o qual a gente não convive. Se eu passo por ele é uma coisa, se eu olho para ele, sinto a energia dele, interajo com ele, é uma coisa completamente diferente. Olha essa nossa matinha aqui na frente do CAEC, a vegetação do terreno do seu Buba. Eu pergunto para várias pessoas isso. Dificilmente eu encontro alguém que percebe, mas todos os dias a gente tem árvores a menos nessa mata. Todos os dias, de um dia para outro. Você olha, falta uma aqui, falta outra ali, está diminuindo. Aí as pessoas começam a reclamar que está aumentando o número de insetos, de cobra, de não sei o que nas suas casas. Mas é claro, a gente está expulsando elas de lá do lugar onde elas deveriam estar. Elas vão vir para cá. Outra coisa, para trás dessa mata, o que tem? Fazendas. De quê? De soja. Com o quê? Com agrotóxico. Então, conforme essa mata vai sumindo, a nossa barreira fitossanitária aqui, né, que impedia as nuvens de agrotóxicos, impedia não, mas diminuía, né, a presença dos agrotóxicos aqui, vai desaparecer. Então, a mata não é nossa? Não é, mas ela é uma área de preservação permanente que deveria se manter em pé. E, se a gente não se importa com isso, é nosso vizinho, é a terra dele, pode estar sendo depredada por outros que entram ali, né, fazendo vista grossa, mas não é só isso, né? Tem colegas nossos que também acham interessante que tenha menos vegetação ali, que você pode fazer a manobra do carro com mais conforto, entrando ali na rua e coisas assim, só que não está vendo as consequências disso. Então, tem que fazer uma conciliação, né, dessas questões todas, né? Luciana, olha, a gente ficaria, né? Eu acho que a gente pode pedir para você voltar com novos verbetes, porque muito rico, muito interessante, muitos debates, né, que são gerados. A gente agradece, te parabeniza.
pelo Eu que seu agradeço trabalho. aqui a oportunidade de ter falado um pouquinho sobre isso. Eu digo que é um pouquinho, gente, porque é muita coisa, não dá tempo da gente se aprofundar em tudo. Então, que venham novos verbetes, ou não sei se vocês têm ideia de fazer novas edições do fórum, né? Mas muito rico esse debate, eu queria muito só necessário aproveitar para mostrar assim, coisas do dia a dia, para vocês saberem que tem possibilidade de viver de outro jeito. Olha, gente, isso aqui, ó, sabonetinho, propaganda. Quem faz é a nossa colega voluntária sentada ali, a Leila. Não tem tóxico, tá? Vocês podem consumir. As coisas nossas do dia a dia podem ser diferentes, até, sei lá, até os objetos de decoração das pessoas. Por exemplo, a gente tem aí as biojoias. A gente não precisa tirar ouro do fundo da terra, você pode usar a sementinha que estava caída ali, fica bonitinho, né? Tem muita coisa que dá para fazer do dia a dia, né? Que é o marcador de livro, que não está gastando aqui papel e que ainda valoriza a cultura de outro lugar. Tem que baixar um pouquinho mais. Aqui. Oh, desculpa, eu não estou olhando para a câmera. Tá? Então, tem uma série de objetos, de coisas do dia a dia que facilitam a vida. Então, se alguém quiser dicas de como ambientalizar a sua vida em coisas práticas, pequenas do dia a dia, procure a gente aqui da Pré-IC. A gente tem feito debates nos domingos aqui no CAEC e individualmente também. Todos nós estamos disponíveis. Tem algum e-mail que as dicas. pessoas podem entrar em contato, Luciana? Divulga aí. Bom, eu vou passar o meu, mas tem o nosso do responsabilidadeplanetária@gmail.com. Responsabilidadeplanetária@gmail.com, é isso? Isso. Okay. Tá ótimo. Então, muito obrigada a você, Obrigada. Luciana, parabéns. Obrigada a todos vocês que participaram aqui com as perguntas. Obrigada para os teletertulianos que participaram também com as suas perguntas, a equipe técnica, e a gente vai para os avisos finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 52 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 15 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Patrícia Alves com o curso Mapeamento da Sinalética Parapsíquica, a Áurea com o curso EAD Conscienciograma Sem Drama e o Júlio Borges com o CIP de Férias no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. O meu convite é para você que quer aproveitar e fazer um investimento evolutivo agora antes do Natal, nos dias 22 e 23 de dezembro. Vai ter o curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, baseado no livro e responsabilidade da professora Sandra Tornielli. O curso desenvolve a habilidade de identificar as próprias sinaléticas parapsíquicas pessoais, energéticas também, a partir de um estado homeostático de referência. Exercita a percepção de vários tipos de sinais a fim de identificar padrões e é importante para ajudar a fazer o mapeamento das suas sinaléticas, que são muito importantes para a autodefesa pessoal, o desenvolvimento do autoparapsiquismo e o alcance da desperticidade. Vai ser no dia 22 e 23 de dezembro, aqui no CAEC. As pessoas interessadas poderão ligar para o telefone 45 2102 1499. Obrigada a todos. Boa tarde, eu sou a Áurea da Conscius e venho convidar você que já tem curso de entrada na Conscienciologia a aprofundar sua autopesquisa no próximo semestre junto conosco, preenchendo as 2.000 questões do livro Conscienciograma com o auxílio dos professores na interpretação e no aprofundamento das suas reflexões e da sua autopesquisa. A próxima turma vai iniciar dia 18 de fevereiro e vai até dia 26 de agosto de 2018. Os interessados podem ligar para o telefone celular e WhatsApp 999941460 ou pelo e-mail conscius@conscius.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Borges, sou voluntário do IPC do Rio de Janeiro. Estou aqui para convidá-los para a aula experimental do CIP de Férias, que ocorrerá em 8 de janeiro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Se vocês não podem ir, possivelmente conhecerão alguém que poderá ir e poderão fazer essa TARES. A aula experimental antecede, em uma semana,
o começo do CIP de férias. É o super intensivão de férias. O curso todo é dado em apenas 2 semanas, é próprio para alunos que estão em férias ou pessoas que estão visitando a cidade naquele período. E mesmo para pessoas que trabalham e só podem tirar poucos dias de férias. É um curso de muito sucesso, um índice muito baixo, bem próximo de zero de perda do curso, e vale a pena vocês ajudarem a encher a turma. Muito obrigado. O título do verbete de amanhã é Fome. A especialidade é somatologia. A verbetógrafa é a professora Rose Carvalho. Agradecemos a presença e a participação, desejamos uma boa tarde e até amanhã.